Olá, curadores! Esse é o canal mais espiritualizado do YouTube e hoje eu quero falar com você por que você precisa estudar inteligência espiritual. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar porque algumas pessoas têm me perguntado muito nas redes sociais a diferença entre religião e inteligência espiritual. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso para que a gente comece a quebrar um preconceito que existe referente à palavra espiritualidade. Então hoje, algumas pessoas quando escutam a palavra espiritualidade, dependendo da linha religiosa, ela vai ligar aquela pessoa a uma pessoa mística, a uma pessoa necessariamente cheia de amuletos, símbolos e tudo mais. Isso não necessariamente é verdade. O que é a verdade sobre a inteligência espiritual e qual a diferença disso entre as religiões? Religião é um rótulo, é a prática com a qual a pessoa decide expressar a própria espiritualidade. Então isso é religião, é como se a espiritualidade fosse um líquido e a religião fosse a garrafa ou a forma que contém aquele líquido para que a pessoa possa beber, né? Embora a gente saiba que hoje muitas pessoas não bebem do líquido. Mesmo tomando posse da garrafa, não tomam do interior da garrafa e usam aquilo só para se expressar, como dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou certo e você está errado. Mas isso é de extrema baixeza de inteligência espiritual. O nível de QS dessa pessoa é muito baixo, tá? Ou também dessa própria religião, porque nós temos religiões com altíssimo QS, né, com uma incrível inteligência espiritual, e religiões com baixíssima QS, com baixíssima inteligência espiritual. E todas são muito necessárias, porque às vezes uma pessoa ela precisa de viver sobre um dogma mais rígido, de viver sobre uma pressão maior, porque talvez ela não esteja tão acostumada assim a ser livre, não é? Já parou para pensar nisso? Que quanto mais restrita é uma religião, mais necessária ela é para aqueles que estão ali. É isso falando de religiões saudáveis, tá, gente? Daquelas que realmente constroem alguma coisa, sempre partindo desse pressuposto. Religião é o vaso que contém a espiritualidade. Espiritualidade é a nossa capacidade de conectar com a nossa parte divina e também com o Criador. Num vídeo passado, eu já expliquei um pouco sobre a inteligência espiritual. Falei sobre o QI, que é o quociente intelectual. Falei sobre o QE, que é o quociente emocional. E também dei uma pincelada sobre o QS, que é o quociente espiritual. E hoje eu quero abordar um pouco mais sobre por que será que você precisa se aprofundar, estudar a inteligência espiritual. Há um tempo atrás, acreditava-se que uma pessoa com grande QI, essa pessoa seria um grande agente de transformação. Então os cientistas catalogaram aquelas crianças com altíssimo nível de QI e foram acompanhando essas crianças ao longo do tempo. E aí surgiu uma grande surpresa para esses cientistas, que muitas daquelas crianças que tinham um alto QI começaram a perder essa capacidade intelectual e não se transformaram, estavam longe de ser agentes de transformação da sua própria vida, da sua comunidade e talvez até do mundo. Essas crianças não se tornaram agentes de transformação porque tinham um alto QI. Então, depois de um tempo, surgiu as comprovações científicas da inteligência emocional. E aí sim, a humanidade se encheu novamente de esperança, porque eram ferramentas novas, era tudo muito novo, e estava todo mundo ali, e aquilo fazia muito sentido, e as pessoas sempre desejam por ser mais. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo porque você sabe que pode ser mais da vida, só que está buscando as ferramentas para ser mais. Então lá naquela época, quando surgiu a inteligência emocional, foi um boom. Explodiu a inteligência emocional. E muitas empresas comprando cursos, treinamentos sobre inteligência emocional, como fazem até hoje. E aí começou-se a perceber que o QE ainda tinha grandes limitações. Por quê? As pessoas que desenvolviam o QE, elas estavam, na verdade, se blindando contra o estresse, se blindando contra a tristeza, se blindando dos fatores externos. Já foi um ganho imenso, porque quando a gente deixa de ser reativo e passa a ser ativo, ou seja, quando a gente para de reagir aos estímulos externos. Fulano disse isso pra mim, isso me deixou triste. Isso é reagir a um estímulo externo. Então, quando você para de reagir ao estímulo externo, você desenvolve a sua inteligência emocional e você caminha mais para
para aquele seu potencial infinito. Só que aí, pessoal, surgiu alguns testes científicos para identificar no nosso cérebro aonde que era a região que ficava em atividade quando a gente estava falando sobre espiritualidade. E identificou-se ali aquela região no cérebro que liga, que acende nos nossos neurônios quando nós estamos falando sobre espiritualidade. Com certeza essa área está aí acesa para você enquanto você está vendo esse vídeo, ou pensando sobre esse vídeo, levando ele para sua vida. E é nessa parte do cérebro, que foi chamado de ponto de Deus, que ela ativa no nosso cérebro quando a gente está falando sobre espiritualidade. E aí novos testes foram sendo feitos e descobriu-se o seguinte, que a inteligência espiritual, ela engloba o QI, que é o quociente intelectual, o QE, que é o quociente emocional, e isso tudo se junta ali no quociente espiritual, na inteligência espiritual, para que todas aquelas ferramentas intelectuais e emocionais elas possam ter um sentido. E sabe o que é mais interessante? Além de dar sentido para todas as nossas habilidades, a inteligência espiritual nos leva além das nossas limitações humanas. Vamos observar um pouco. Então, quando você tem um desafio, uma dificuldade a ser superada, você começa a traçar planos com a inteligência intelectual, você se blinda do estresse na inteligência emocional, só que você vai buscar força para mudar aquela situação com a sua inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual, ela precisa sim ser trabalhada por aquelas pessoas que querem construir uma vida melhor, querem impactar a vida de outras pessoas de forma positiva e, claro, se tornarem agentes de transformação, seja pessoal, na sua família, no seu bairro, agentes de transformação, inclusive planetários, porque quando a gente se junta, não temos limites, não é? Olha, quer saber mais sobre inteligência espiritual? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conversa sobre espiritualidade, que eu tenho certeza que não são poucas as pessoas. Manda esse vídeo para quem você percebe que vai entender sobre o que a gente está falando. E assim você fortalece o nosso canal para que a gente crie uma grande comunidade de curadores. Então até o próximo vídeo.